meus irmãos ali naquela câmera do Facebook, bem-vindos sejam todos. A Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo não tem rótulos, não tem parede. A Igreja de Cristo são vidas compradas por Ele, e Ele, o cabeça da igreja é Cristo. Olha, estamos? Ainda não? Foi? Full time? Ok? O tema da nossa mensagem é: Jesus de Nazaré não é mais o caminho. Calma, segura aí, não me mate ainda. Vamos ler Hebreus capítulo de número 10, versículo 19 e 20. Olha lá o que disse o escritor dos Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque Tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de uma porção da Tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Essa noite, uma vez mais, eu te peço que Tu me uses, porque eu vou usar a Tua palavra. E o povo aqui e pela internet reunido diga amém. Isso é um tema muito conflitante, porque um dos maiores jargões da igreja evangélica é: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas essa era uma expressão de Jesus nos dias de sua carne a Filipe. Em graça, depois da cruz, o caminho não é mais aquele. Aquele era um caminho que ia até a cruz, como eu vou te explicar, que ele disse a Filipe. O caminho agora, disse o escritor dos Hebreus no versículo de número 20, é o mesmo. O caminho é o mesmo. Ora, se o caminho é novo e o caminho é vivo, e que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, significa que através da sua morte, da sua carne na cruz, o caminho mudou. O caminho é novo e vivo. Então a expressão, quando dizia eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, estava falando com Filipe. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 1 e 6. Alô! Estamos agora no território da lei. A lei e os profetas duraram até João. Aonde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Significa então que aqui ainda se é a lei de Moisés. Quando acontecia um milagre, uma manifestação de cura, Jesus ali mandava apresentar a oferta a Moisés. Então olha o que está na lei antes da cruz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus, nos dias de sua carne: na casa de meu pai há
há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar o lugar. Segura aí. Essa passagem aqui foi um pouco conflitante numas conversas com os irmãos, que os irmãos me diziam assim, quando eu estava lá na lei, né? Rapaz, Jesus disse que lá na casa do Pai vai ter muita morada. Geraldo, eu quero uma casa perto da tua. E eu falei para ele, perto da minha? Não, você já é um espírito na minha carne aqui na terra. A minha casa vai ficar perto do pastor Godofredo. Pastor Godofredo é uma bênção. Eu não entendia que estas moradas somos nós, que nós somos a morada de Deus nesse pacto. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas eu pensava que essa morada era uma casa que eu teria lá no céu, sabe, bem bacana, assim, coberta de ouro, mesmo que fosse assim, que não fosse 18 quilates, mas eu queria uma casinha lá, mesmo que fosse até de saber. Então ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, ele iria preparar a morada. Nós passaríamos a ser templo do seu Espírito. A morada de Deus não é um templo lá em Jerusalém. A morada de Deus não é um templo lá em Belém. Também não é um templo lá em Brás. A morada de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esta morada foi preparada com o sacrifício que este caminho aqui preparou naquela cruz. E ele disse, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, Tomé não sabia que caminho seria este que prepararia essas moradas. E perguntou, nós não sabemos o caminho para onde tu vais? E Jesus disse no versículo de número 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vai até aquela cruz. Eu sou o caminho que levará ao sacrifício perfeito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Preste atenção, ninguém vai ou ninguém vem? Ninguém vem ao Pai. Ele é o Pai, Ele era Deus mesmo, e Ele é o caminho perfeito para o sacrifício, para preparar morada dele mesmo. Não é que ninguém vai ao Pai, é que ninguém vem. Vem por quê? Porque ali dentro estava Deus mesmo. Da cruz para cá, o caminho não é mais este, porque o caminho até a cruz era uma via crucis. O caminho até a cruz era um caminho de sofrimento. O caminho até a cruz era de pagar o preço. O caminho até a cruz era da lei de Moisés. Não é o que ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 17? Tem aí, Miguel? Não penseis que vim revogar a lei. Isso aqui, os nossos irmãos sabatistas, são nossos irmãos, dizem assim, mas Jesus não veio destruir a lei. Acertastes? O Jesus histórico não veio destruir a lei. O Jesus histórico veio no cumprimento da lei. Quem pôs fim à lei foi o ressuscitado. Quando ele ressuscitou, a lei de Moisés acabou para nós. Então ele diz, não penseis que eu vim revogar. Eu quem? O caminho. O Jesus de Nazaré
Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei no meu lugar e no seu lugar. Na verdade, ele foi o meu substituto. E por que é que ele veio cumprir a lei? Porque era este caminho a ser percorrido que iria apresentar o sacrifício perfeito. A graça não poderia ser estabelecida sem o cumprimento da lei. Ninguém poderia cumprir a lei. 613 mandamentos. Quando um homem fazia um, tropeçava no outro, tornava-se culpado de todos, e todos os homens então eram transgressores. O que é que houve necessidade de ser feito? Ele vinha cumprir a lei no meu lugar, no seu lugar. Por que isso? Porque esse é o caminho que deveria ser percorrido. Ele disse a Tomé: eu sou o caminho, não existe outro. Não existe ninguém capaz de cumprir os 613 mandamentos. Não existe ninguém com um sacrifício perfeito. O sangue de touro, de bode e de animais não podem remover pecado. Isso fazem os sacerdotes anualmente. Mas o sacrifício perfeito, disse João no raiar do sol, lá no Rio Jordão, este é o Cordeiro de Deus que deixa o pecado. Mentira. Então esse era o caminho a ser percorrido. Ele era judeu, nasceu debaixo da lei, e debaixo da lei ele tinha que cumprir a lei. É isso? Digita para mim, por favor, Miguel, como diz o nosso irmão, desceu fresquinho, assim que diz. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, olha aí. Vindo, porém, a plenitude de tempo, Deus enviou o seu Filho. Isto é uma manifestação, porque Deus não casou com ninguém, vocês sabem, né? Não precisamos ensinar beabá. Deus não pode, se ele estava na manifestação de filho, ele não podia ser pai nem mãe. E Deus também não casou com ninguém para ter filho, era uma manifestação de Deus. Então ele disse: porém, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Jesus histórico, ele era judeu, vivia sob a lei. O que ele praticava era judaísmo. Se eu ensino você neste caminho, ao invés de te ensinar a vida cristã, eu estou te ensinando judaísmo. Porque o que ele praticava não é o amor, não é as suas ações, não são os seus ensinamentos. As obras cerimoniais que o levaria ao caminho para apresentar sacrifício perfeito, todas elas estavam debaixo da lei. Então, Jesus jejuou, diz os pastores, vocês têm que jejuar também. Ei, pastor, mas esse era o caminho que ele tinha que percorrer para ir à cruz. Ele estava debaixo da lei, ele tinha que cumprir a lei. Quando ele jejuava, ele estava cumprindo a lei. Quando ele fez a cerimônia lá à noite com os discípulos, os pastores dizem: isso é da nova aliança. Não é não, ele estava em obediência à ordenança da Páscoa instituída por Moisés. Como ele nasceu sob a lei, ele tinha que praticar a Páscoa. Se ele violasse isso, ele não poderia dizer: eu sou o caminho, porque para o caminho até a cruz tinha que cumprir todos os cerimoniais da lei, todos os aspectos da lei. Ele cumpriu em meu lugar. Ele foi o nosso substituto perfeito, pagou o preço por mim e por você. E diz então que ele nasceu sob a lei. Então aquele caminho teve um fim, quando ele disse lá na cruz: está consumado. E o caminho se fez como agora? Disse o escritor dos Hebreus que o caminho então se fez novo. Aquele caminho de Jesus de Nazaré foi até a cruz, e as suas últimas palavras foi: está consumado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, sentado no trono do universo, governando
pastores dizem, mas não é Novo Testamento. Não é. Hebreus capítulo 9, digita para mim, por favor, Miguel. Versículo de número 16 tem? Temos? Vamos ver. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do... Ora, se você me leva para um local onde Jesus está vivo, é Novo Testamento ou é velho? Velho. Então você me faz andar num caminho antigo, mas a revelação diz, não, vocês têm que andar agora em novidade de vida. O caminho agora é novo, e além de novo, o caminho é vivo, ilimitado. Aquele parou na cruz e ele disse, está consumado. No terceiro dia ele ressuscitou, e a sua palavra é eterna, não tem fim. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Quem é o testador do Novo Testamento? Jesus. E quando ele estava andando lá em Jerusalém, o Novo Testamento tinha força de lei? Diga comigo, não. Então, para ter força de lei, ele tinha que estar morto. Como o túmulo não pode reter, ou não pode reter o autor da vida, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí sim poderia-se dizer que era Novo Testamento. Glória a Deus. Amados, por falta dessas revelações, por falta de se deixar levar para o que é perfeito, a igreja tradicional andou durante anos a fios no antigo caminho. No mercado gospel se favoreceu disso. As músicas aí são e Jesus de Nazaré no meu barquinho está. Ora, se Jesus de Nazaré está no barco, então ele não ressuscitou, correto? Se Jesus de Nazaré hoje, 2019, está no barco, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a minha fé, e eu estou aqui lutando contra Deus, asseverando diante da igreja de Cristo que ele vive eternamente, quando
Coloca para mim, tem aí? 2 de Coríntios 3,17, tem mesmo? Tem ou é invenção minha? Tem? Tem não? Olha, o Senhor é Jesus de Nazaré. Ora, meu amado, o Senhor é o Espírito. Ele é o Espírito ou é o Jesus de Nazaré? Ele agora é o Espírito. Então, chamado de Jesus de Nazaré, quer dizer então que ele não ressuscitou, que ele ainda está andando por aí e que o sacrifício ainda vai ser oferecido. Estamos todos nós debaixo dos nossos pecados. Só que disse Paulo, a igreja dos Coríntios, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há uma proibição. Há o quê? Liberdade. Ah, liberdade controlada, não é liberdade com libertinagem, é liberdade controlada. E só quem tem isso são os filhos de Deus, que têm a consciência que podem todas as coisas, mas nem tudo lhe convém. É uma liberdade da glória de Deus, é uma liberdade controlada. Então, se eu faço você observar as práticas de Jesus de Nazaré, eu retrocedo você para a lei, eu retrocedo você para o caminho antigo. E é exatamente esse o argumento. Jesus se batizou. Você já ouviu isso? É claro, se Jesus se batizou, se ele era judeu, estava sob a lei. Mas Jesus fez vigília. É claro. Vigília era um espaço de tempo entre os judeus, como a madrugada é para nós. Se ele era um judeu, ele tinha que vigiliar. Mas Jesus jejuou 40 anos, nós vamos jejuar 45. O ia jejuar 90. Deixa a comida para mim. Agora eu não tenho que praticar o que ele praticou. Se ele praticou para cumprir a lei no nosso lugar, para trazer liberdade, para tirar os escritos de dívida, não há mais escrito de dívida, não há mais ordenança. Na cruz, no novo e vivo caminho, ele rasgou tudo que é mandamento, tudo que é ordenança, para que hoje nós pudéssemos ter esta liberdade do Espírito, viver sem condenação. Então olha o que diz Lucas, capítulo de número 24. Olha o retrato disso aqui, que é o retrato atual. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Versículo de número 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha lá, a ressurreição já havia passado. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diz então que após a ressurreição, o evento acontecido em Jerusalém, e eles estavam diante do maior acontecimento desde antes da fundação do mundo. Deus se revestiu de carne, deu a sua vida e tornou a revela. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Diz que Jesus apareceu entre eles. E olha o relato. Versículo de número 16. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. A igreja ainda não entendeu que Cristo ressuscitou dos mortos e pôs fim à lei, e vivem ainda no antigo caminho, pagando preço, jejuando, vigiliando, numa vida sacrificial, anulando o sacrifício de Cristo por causa do véu de Moisés, que
e tanta campanha, e os olhos impedidos de o reconhecer. Depois ele diz no versículo de número 17, Lucas diz: então lhes perguntou Jesus, num tom irônico: que é isso que vos preocupa? De que distratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Mas que eles olharam um para o outro assim, olharam. Olha o que diz o versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estava em Jerusalém e ignorais as ocorrências desses últimos dias? Olha, se achando como dono da verdade, dizendo para Jesus: você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Será que só você não sabe? Versículo 19. E ele lhe perguntou, Jesus perguntou a eles: quais as coisas que vocês sabem que eu não sei? Quais são os últimos acontecimentos que vocês sabem e que eu não sei? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ora, eles disseram a Jesus: já se passou 3 dias e nada do homem aparecer, e ele diante deles, o Cristo ressuscitado diante deles, e eles ignorando a presença daquele que vive eternamente. A igreja está assim. Cristo já está na igreja. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em mim não precisa me visitar. Quem vive em mim não precisa voltar para mim. Ele já está. A presença é constante, é real. Ele está em mim, ele está em você, ele está na igreja, ele está vivo, ele está aqui. Ele passeia, ele se move, ele visita, ele faz o que ele quer, porque ele está aqui. Jesus perguntou: quais as notícias que eu não sei? Não, é porque havia um varão valoroso, nós esperávamos que fosse ele. No entendimento deles, não era ele. Por quê? Porque ele não ressuscitou no entendimento deles. A igreja está assim. Nós já passamos para o terceiro dia e eles esperando a ressurreição. Jesus diante deles e eles esperando Jesus. Cristo já pagou o preço. Amém. E a igreja pagou o preço. Cristo já nos libertou da lei e a igreja é presa da lei. Cristo já ofereceu o sacrifício pelos nossos pecados e a igreja se vendo pecadora. Cristo já nos libertou e a igreja fazendo um culto de libertação, esperando o quê? E eles ali. E no versículo de número 22 tem ainda: é verdade que também que algumas mulheres aqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, o qual afirma que ele vive. Olha, as mulheres deram testemunhas e eles não acreditaram. Amado, o que falta para a igreja entender que não há mais ordenanças e nem mandamentos da lei sobre nós? O que falta se falar nesta nação? Que Cristo pagou os nossos pecados. Porque Colossenses capítulo 2, diga para mim por favor, Miguel, no versículo de número 13, é claro essa palavra.
Colossenses capítulo 2, versículo 13, tem aí? Digita aí para mim, por favor. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Vos deu vida ou não deu? Deu. Vos deu vida juntamente com Ele, perdoando alguns dos vossos delitos. Perdoando quantos? Não perdoou ou não perdoou? Perdoou. Mas quem tem peito para acreditar nisso, meu amado? Porque eu acredito que esse é o caminho novo. Está vivo. Depois ele diz no versículo de número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Removeu ou não removeu? Cancelou ou não cancelou? Está cancelado. Glória a Deus. Gente, como que não se vive isso? Porque a igreja está como Cleópatra, está como no caminho de Emaús, esperando acontecer o que já aconteceu, e se achando donos da razão. Quando Jesus apareceu, ele disse: só porque não sabes da última notícia? Jesus perguntou: quais? A igreja está assim: você tem que pagar o preço. Quais? Se ele removeu, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Todo o escrito de dívida foi cancelado. Você não deve nada a Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, também no versículo de número 13, olha lá, digita aí, Miguel, Efésios capítulo 2, versículo 13, tem aí. Olha aí. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne. Depois você vê todo o contexto lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 13, Miguel, 13, Efésios capítulo 2, versículo 13, perdão, 13, o 13 depois do 12 aí. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo batismo nas águas. Não, como não? Como não? Eu quero saber como não. Se não foi isso que fizeram com você quando você entrou na igreja. Olha, você quer servir a Deus? O irmão tem que se batizar, porque é o único meio de você ser uma nova criatura e se chegar a Deus. Meu amado, diz que fostes ou não fostes? Vocês foram aproximados por meio de uma placa, por meio de uma pregação, por meio da oração do pastor, ou foi por meio do sangue de Cristo que vocês se aproximaram? Por meio do sangue de Cristo. Ele diz agora no versículo de número 14, olha lá, porque Ele é a nossa guerra. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aboliu ou não aboliu? Geral. Mas o dízimo é uma ordenança. Ele aboliu na carne dele. Geraldo, mas a Santa Ceia é uma ordenança, mas ele aboliu. Tudo que é mandamento e ordenança, para nós os gentios, ele aboliu. Geraldo, mas o batismo é uma ordenança, mas para os gentios ele aboliu. Aboliu ou não aboliu? Está abolido. E se eu volto com essas coisas para a sua vida, eu te coloco no velho caminho, quando aqui ele fez um novo e vivo caminho para mim e para você andar em novidade de vida e não na caducidade da letra. Diga lá, papai. Hebreus capítulo 6, versículo de número 1, explica isso. Olha aí. Por isso, não é possível. Não.
perdi essa aula nesse dia, não é possível, enfim. Por isso, ponto de parte, deixe de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, aquilo que ele ensinou lá no caminho antigo, aquele leitinho. Comer carne de porco pode, carne de porco não pode. São princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixa tudo aquilo que conduziu ele até a cruz, as práticas cerimoniais. Alô, legalista, não é o seu exemplo de vida, não é o seu amor, são as práticas cerimoniais, são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então, se eu volto você para a lei, você fica preso e não vai para o que é perfeito. Culto de libertação semana que vem, não liberta ninguém, não liberta, e se não parava de fazer. Quantos cultos de libertação você já fez? Trocentos. Se libertasse no primeiro, faria um culto de libertação e estava liberto. Então você não avança no que é perfeito. Sexta-feira que vem, batalha contra Satanás. Tá bom. Sexta-feira que vem a gente vai como, né, mesmo? Virado no giraia. Só que sexta-feira que vem o diabo não é derrotado. E vai ser quando então? Sexta-feira, 13 dias de Xangô. E fica isso aí, sabe, direto. Ele diz: deixe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e deixemos-nos levar para o que é perfeito. Alô! Não lançando, não fazendo de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Tem um versículo lá, 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo. É para fazer ou é para deixar de lado? Por quê? Isso é o caminho antigo, isso é o princípio da doutrina, é a doutrina elementar, é aquele leitinho, é aquele começo. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Você já jejuou, está em jejum, tem demônio, tem saravá, tem Exu, tem sete flechas, tem relâmpago. Não fazendo de novo o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E eu acho, não tenho certeza, me desculpem, e eu acho que o escritor dos Hebreus até ironizou. Olha lá, versículo 3, olha o que ele diz: e isso faremos se Deus permitir. Deus não vai permitir que eu vou retroceder para a lei para aprender alguma coisa, se Ele está me chamando para avançar para o que é perfeito. A igreja precisa sair desse caminho antigo, desse caminho que foi até a cruz, e avançar para o que é perfeito. Enquanto voltar para a lei, enquanto andar naquele território de Mateus, Marcos, Lucas e João, a igreja não avança e os cães gulosos vão se alimentando do sacrifício dos filhos de Deus. Nós temos um chamado a avançar para o que é perfeito. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo de número 15. Olha lá. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. E a pergunta que eu faço a você é: você tem que viver para aquele que andava lá em Jerusalém, ou você tem que viver para aquele que ressuscitou? Correto? E tem diferença? Claro que tem. O que estava vivo estava andando naquele caminho para Filipe, que iria até a cruz. O que ressuscitou já pagou o preço, já me apresentou a Ele. Perfeito.
O que é estar em Cristo? Estar em Cristo não é estar em Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é o cumprimento da lei. Estar em Cristo é estar debaixo da doutrina do novo pacto. Estar em Cristo é estar em graça. Estar em Cristo é estar vivendo a manifestação da graça de Deus, os ensinamentos revelados a Paulo no terceiro céu. Aí a pessoa se acha em Cristo. Fora disso, ela se acha numa praga, numa denominação, debaixo do apostolado de homem, debaixo da unção do pastor, debaixo da convenção. Agora, quando ela rompe com o sistema e ela abraça a graça de Deus, ela pode dizer: eu estou em Cristo, eu sou agora uma nova criatura. As coisas antigas, o caminho antigo já passou, e em Cristo agora se fizeram novas. O caminho é novo, o caminho é vivo. Eu só pude falar que eu estava em Cristo quando eu entendi isso. Porque eu dizia: eu estou em Cristo, e fazia um jejum, então eu voltava para a lei. Olha, eu estou em Cristo, eu vou buscar no monte, então eu regredi. Agora, se eu estou em Cristo, Cristo não está no monte. Amado, você consegue entender assim? Ah, meu amado, esse microfone está aqui na minha mão. Posso eu buscar ele no supermercado, meu amado? Como que eu vou buscar esse microfone no supermercado se ele está aqui? Ah, meu amado, se Cristo está dentro de você, eu creio. Você quer que Cristo está dentro de você? Diga glória a Deus. Você vai buscar onde se ele está dentro de você, meu amado? É verdade. Meu amado, foi ele que te buscou, foi ele que te atraiu, foi ele que foi até o teu encontro. A iniciativa foi dele. Você não tinha condições de buscar, meu amado. Estava inoperante. Foi ele que te atraiu, foi ele que tomou a iniciativa. A obra é dele. É por isso que eles não gostam da mensagem da graça de Deus, porque lá eles querem dizer que eles jejuaram, que eles pregaram. Quem é a primeira alma para Jesus? Eu ganhei para Jesus em graça. A honra e a glória é dele. Foi ele que buscou, é ele que liberta, é ele que transforma, é ele. Se você vive lá atrás, você anula a graça de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. O apóstolo Paulo deixa claro isso, olha aí. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive no monte. Vive. Profeta. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo por obras, eu vivo por sacrifício, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. 21, lá. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu. Se o que justifica a minha vida está lá na lei, então Cristo morreu em vão. E quando você explica essas coisas, as pessoas vão lá em Deuteronômio. Mas Deuteronômio é um livro da lei. Você está se justificando na lei. E um deles me disse: a mulher não pode usar roupa de homem. Eu disse: por quê? Ele disse: por quê? Está escrito aqui em Deuteronômio. Eu disse: mas
casados, e eles não sabem nada, e misturam tudo, inocentes, sabem de nada. Bah! Não tem revelação, conhece muito a letra, estudaram muito, dizendo sábio, tornaram-se loucos, mas Deus tornou em vã a sabedoria dos sábios. Ele levantou coisas que não são para aniquilar as coisas que são. Eles não têm revelação do Espírito Santo, eles não entendem graça de Deus e atacam e falam daquilo que não entendem. Mas Paulo tentou explicar em Roma, eles não entenderam, mas os sábios entendem. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito da graça, quando leem, entendem, porque essa palavra entra na divisão da alma e do Espírito, ilumina os olhos do entendimento, a ponto da pessoa, quando lê, falar: "Ah, Pai!" Olha lá, Romanos capítulo 7. Eu estou terminando, calma. Porventura, ignorais, irmãos, pois eu falo os que conhecem a lei, disse Paulo em Roma, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida. 2. Olha, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo aí do marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tinha um nome, chamava-se Jesus de Nazaré, que foi no caminho, não é mais, porque ele não está vivo, ele agora é o Espírito, ele ressuscitou. Esse corpo aqui era o Cristo da lei, era o Cristo histórico. Paulo fez uma analogia do casamento para explicar o que os doutores não conseguem ver, mas os sábios entendem e vão ver agora. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao mesmo. Não. Ei. Oh. Ei. Oh. E como que a igreja chama a unisa? Como é que você entra num lugar e eles estão lá chamando o mesmo? Jesus de Nazaré! Mas a revelação diz que eu morri para a lei, para pertencer a outro. A outro quem? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, com o fim de frutificarmos para Deus. Significa que se eu estiver preso ao que andou lá em Jerusalém, eu estou em adultério espiritual, porque eu pertenço ao que ressuscitou e chamando aquele que morreu guardado. É verdade. É doido, né? Eita. Mas isso não se ensina na escola bíblica dominical. Isso não se acha no monte. Isso não se encontra nas grandes catedrais. Isso só consegue ver quem tem um coração quebrantado e quem um espírito de revelação iluminou os olhos. Paulo disse: se o outro morrer, eu posso contrair relações. O lá de Nazaré morreu, quem ressuscitou foi o Espírito. Eu estou casado com esse. Se eu pertenço a esse, como é que eu estou chamando pelo outro? Olha aí. Paulo disse: então você está em adultério, será considerado adúltera, porque você está casado com um e tendo núpcia com o outro. Paulo disse: agindo assim, preso ao ressuscitado, você frutifica para Deus.
E aqui vem um pequeno jogo de palavras só para você entender. Então, se eu estiver preso à lei, eu não dou fruto para Deus e frutifico para a religião. Eu levo vidas para o pastor ver. Eu evangelizo para a conversão. Eu apresento vidas para a minha comunidade onde eu estou inserido. Se eu estou preso ao ressuscitado, não tenho que provar nada para ninguém, não tenho que mostrar nada para ninguém, porque Ele mesmo busca os seus filhos, Ele atrai, Ele cura, Ele liberta, porque nesse pacto Ele não deixou honra para homem nenhum. Esse pacto não vem à mão do homem, esse pacto é Deus mesmo. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te predestinou, foi Deus que iluminou os teus olhos. Homens aqui não têm honra. Eles gostam de honras, eles gostam de ser chamados de rabi, eles gostam de ter uma tribuna de honra aqui, eles gostam de que as pessoas carreguem as suas malas, lavem os seus carros, engraxem os seus sapatos. Quando eles passam, eles gostam de reverência, mas aqui o que eles têm é a revelação da graça de Deus, dizendo que honra, glória, louvor, império, domínio e majestade é para aquele que ressuscitou. Glória! Maravilha! Eita! E no versículo de número 5, Paulo arrebata dizendo: porque quando vivíamos segundo a paixão da carne, as paixões pecaminosas postas em realce pelo Exu, pela pombagira, pela quiquica, as paixões pecaminosas eram postas em realças por quem? Realçadas por quem? Pela lei. Operado em nossos membros a fim de que frutificarem para a morte. Versículo 6. Agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estava no sujeito, de modo que seguimos em novidade do Espírito e não na caducidade da terra. Que maravilha! Coisa linda! Aquela rotina. Primeiro domingo de mês, pão com suco. O outro domingo, pão com suco de novo. Domingo que vem, mudou, não vai ser suco, vai ser refresco. Pegou você, Geraldo? É novidade de vida. É graça sobre graça. É doutrina de predestinação, escolha, soberania de Deus. Aqui não há inimigo paralelo, Deus é soberano. Aqui não há homem governando sobre homens, aqui o cabeça é Cristo. Os membros do corpo não exercem influência sobre os outros membros. Temos ensinado isso. Na igreja do sistema há um homem mandando nos outros. Aqui há Cristo governando todos os membros, porque somos membros do mesmo corpo. Somos iguais perante o Pai. Só há um governador, é Cristo, o Rei dos Reis. E eu termino com Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha aí. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Coisa linda! Maravilha! E se é pela graça, e é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E eles me dizem: mas nós aqui vivemos em graça. Ora, se vocês vivem em graça, e o que é esse batistério aí atrás? Não, isso aqui é para dar testemunho público. O testemunho público foi dado lá em Jerusalém, quando ele abriu o braço de um lado, abriu o braço desse e disse: está consumado. A minha
Tem como terminar 2 minutos aí? Hebreus capítulo 10, 19, 20, vamos ler? O versículo inicial. Tem? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Na cruz ele disse: vocês agora têm intrepidez para entrar também. O acesso está livre. Uma irmã veio aqui e me disse: eu pedi tanto esse carro a Deus, Ele me deu. O senhor pode ungir essa chave? Se Ele te deu, já veio ungido, já veio consagrado, seguro total, contra a perda e contra a roupa, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta. Glória. Se a mão de Deus já está na tua vida, você precisa da minha. Se precisa, precisa. A mão de Deus já está na tua vida, meu irmão. O acesso está livre. Aquilo que só o sumo sacerdote podia ir, agora quem vai é você. O Santo dos Santos é o teu lugar, pelo novo e vivo caminho consagrado por Ele. Entre, desfrute dessa presença. É teu direito, diz o versículo de número 20. Tem aí. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está consagrado. Entre, benditos do Pai. Da palma do Pai ninguém pode vos arrebatar. Vocês não são mais escravos, vocês são inteiros. Não, coloca aí, por favor, amiga, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 5 e 6. Por favor, não, me perdoe, esse é o fresquinho, é o manto, é o remanto, é o que qualquer coisa de manto, meu amado. Glória a Deus. Coloca o versículo 4, vou ler tudo. Eu termino. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Ele veio tirar da lei ou deixar você na lei? Segura. E o irmão disse para mim assim: não, Geraldo, eu fui na lei porque Deus me levou. Ué, se Ele te resgatou da lei, por que você voltou que Ele mandou? Então, Deus está aqui edificando o que Ele destruiu. Diz que Ele me resgatou, Ele me tirou da lei. Como que Ele me mandaria para a lei? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos da adoção de filho. Eu quero que você durma com essa palavra, versículo 6, olha aí. E por que sois filhos? Enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama terra. E clama o quê? E por que sois filhos? Eu não sou escravo. Nós somos filhos. E o que nós clamamos é Abba,